Aleluia. Dá vontade de continuar, mas nós temos tempo. Só que Deus não está preso ao tempo. Então eu aconselho você, todos os dias na sua casa, levantar um altar. Porque Deus quer ser adorado, Deus quer ser buscado. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Ainda de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Pai, as nossas vidas essa manhã. Continue operando no nosso meio, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor, penetrar a nossa alma na divisão com o Espírito e quebrar todo laço, jogar fora tudo aquilo que está nos atrasando. Nós cremos na Tua palavra, no Teu mover, e esta manhã é manhã de libertação, esta manhã é manhã de cura, esta manhã é manhã de mover do Espírito. Nós te agradecemos, que todo ladrão de atenção seja repreendido agora, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar, aleluia. O tema desse mês é a importância da comunhão e do envolvimento na igreja. Texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Pode colocar aqui para mim, Gabriel. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O nosso parâmetro de igreja é a igreja que Cristo estabeleceu. Nosso parâmetro de corpo é o que Cristo estabeleceu. Acontece que, atualmente, o que Cristo estabeleceu, o mundo tenta distorcer, o mundo tenta denegrir. Lobos em pele de cordeiro usam a palavra de Deus para benefício próprio. E o versículo 47 desse capítulo que a gente leu mostra que aquele povo era um povo estimado por todos. Todos olhavam e tinham admiração naquela igreja. Atualmente, nós vemos grande falácia por polêmicas, por coisas que estouram na mídia, muitas vezes veiculadas por pessoas que se dizem cristãos. Mas eu quero dar uma boa notícia, porque não vim aqui trazer uma notícia. A igreja de Cristo a qual nós fazemos parte está intacta. A igreja de Cristo a qual nós fazemos parte continua santa. A igreja de Cristo a qual nós estamos inseridos, ela é perfeita, é dele. Perfeita por quê? Porque Cristo é o cabeça. A igreja é um presente de Deus para a humanidade perdida. Davi, Deus te chamou como um salva-vidas. Cíntia, Deus te chamou como uma salva-vidas. A todos aqui, Deus chamou com uma missão: salvar mais um. O mundo prega que o amor se sobrepõe a qualquer coisa. O mundo prega que o amor, ele pode conviver de modo unilateral com o pecado. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. O amor expõe aquilo que é de ruim em nós, nos transforma, nos perdoando. Jesus doou muito de si, e só tem uma coisa que justifica isso: amor.
Mas é incoerente eu, Alan, achar que Jesus doando tudo de si, eu posso doar só 50% de mim. Não como Jesus, mas com a mesma intensidade eu tenho que me crucificar. Todos os dias. Igreja é sinergia, igreja é comunhão, igreja é resgate. Se pregarem outra coisa, é um evangelho estranho. Igreja não é acúmulo de bens. Igreja não é saldo da conta acima de tudo e todos. Igreja é partir o pão. E nós vemos isso aqui. Amém? Antes de Atos 2:42, tem um versículo anterior, Atos 2:41. Antes desse fato de ser evidenciado essas coisas, Pedro prega e mais de 3.000 almas, foi quase um trocadilho isso aqui, né? Pedro prega e mais de 3.000 almas são salvas. 3.000 novos convertidos, pessoas de diferentes culturas, costumes, pessoas sem uma liderança estabelecida. Como a igreja conseguiu crescer e se organizar? Essa é a pergunta. E a gente vai ver 5 pilares que mostram o porquê a igreja se estabeleceu sem experiência nenhuma. Vamos lá. Uma igreja permanece firme quando entende que Cristo é o centro. Versículo 42 de Atos. Eu quero focar na parte A. Eles se dedicavam. Em outras versões vai dizer que eles perseveravam. E perseverar ou se dedicar é sinônimo de continuidade. Eles eram contínuos, persistentes, dedicados. Dedicados no quê? No ensino dos apóstolos. É difícil aprender. Ainda mais assuntos complexos. A Bíblia, ela não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada. A Bíblia não foi feita para estar partida no meio, aberta, pegando poeira. Ela foi feita como um instrumento de transformação. Então eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Isso nos traz uma lição. Muitas vezes nós queremos, e eu acho que os dias de hoje incentivam isso, informações rápidas. A cada vídeo, uma lição que eu me esqueço porque eu pulei para o próximo. Olha, eu vou cozinhar dessa forma. E aí eu já rolo o vídeo, eu já esqueci como é a receita. Informações instantâneas, rápidas e inúteis. Tecnologia é ruim? De forma nenhuma. Mas nós temos que tomar cuidado com esse fast food, este imediatismo, porque o cérebro humano, ele é viciado em informações rápidas, porque ele se acostuma, como um músculo. Academia faz o meu músculo inflamar, traz dor, não quero. Ver vídeos é fácil, informação rápida. Rolar o Instagram, fácil, informação rápida. Estudar, sacrificar o tempo, estar aqui aos sábados, fazer um curso de teologia, aprender mais do Senhor, dói. Mas aquela igreja tinha algo em comum. Eles eram dedicados, perseverantes. Eles se dedicavam mais o quê? Comunhão. Outra coisa que eles se dedicavam. Precisa se dedicar. Porque nós temos o nosso próprio ambiente, muitas vezes, que é confortável em casa. Estou com a minha família, amo os meus filhos. Estou com a minha mulher, amo a minha mulher. Amo os meus parentes e quero estar aqui. Mas eles se dedicavam em ter comunhão. E nós temos ferramentas hoje que facilitam isso. As células, os cultos e a liberdade que você tem de ir até o seu irmão. Uma ligação, uma chamada de vídeo, um café despretensioso, uma ajuda em oração.
Eles se dedicavam nisso. Ao partir do pão, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Olho no olho. Sorrisos. Se importar. Eles se dedicavam nisso. E nas orações, que é o combustível. Eles perseveravam em orar todos juntos. Eles se juntavam para que isso acontecesse de fato. Então, o sucesso da igreja não se dá pelo acaso. Cristo chama, mas a resposta tem que ser perseverança. O segredo que muda tudo. Amém? Essa perseverança, ela não é um entusiasmo de culto de domingo. Não é a emoção de cantar, de tocar. Vai mais além. Essa perseverança produz frutos. Essa perseverança produz salvação. Nós não devemos achar que eu sou perseverante porque eu estou aqui aos domingos. Não. Embora estar aqui aos domingos é muito bom para mim. É muito bom em relação à comunhão. Mas ser perseverante e prezar pela comunhão é estar o tempo todo meditando nos princípios da palavra de Deus. Porque se eu estou meditando dia e noite, eu entendo o meu papel como indivíduo dentro do corpo de Cristo. E o culto de domingo faz sentido. Não é só uma emoção, é um estilo de vida. Amém? Vamos para João 15, versículo 4. Olha o que Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer é necessário. O sucesso da igreja de Atos era uma coisa só, poderosa. Eles colocavam Jesus como centro. Só isso. Nós queremos ser bem-sucedidos na obra de Deus, naquilo que Deus nos chamou. Você quer viver o extraordinário do Senhor? Eu tenho um conselho para você: permaneça em Cristo. Coloque Ele como centro das suas decisões, porque a partir disso, coisas espirituais começarão a acontecer. Deixe as materiais de lado por um momento. Coisas espirituais começarão a acontecer. Eu não sei vocês, mas eu prezo na minha família e com os meus parentes por momentos onde tem quebrantamento e perdão, onde pessoas são libertas e os barulhos de correntes caem. Se você tem pessoas na sua família que está nas drogas, que está no vício, pessoas que estão com problemas, eu acho que a sua prioridade é espiritual. Não dê importância para coisas materiais, porque elas vêm e vão, e nós não estamos pautados nelas. Coisas materiais são prioridade de pessoas que são cidadãos dessa ordem, desse sistema. Mas Jesus disse: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus nos deu lá na cruz uma cidadania, e você tem a cidadania celestial. Então se preocupe com as coisas do Espírito, porque quando você se preocupa e coloca Jesus como centro, permanece nele, coisas espirituais acontecem. Aquele que não falava com você vai falar, aquele que te magoou vai pedir perdão. Se você magoou alguém, você vai pedir perdão e o mover vai acontecer. Mas o homem natural não vai entender, e não tem problema, porque o fogo está diante da tua vida, porque você prioriza a presença. Não é tudo que está te fechando, é a chama que você carrega, e se ela está apagada, hoje é a oportunidade para que você acenda. Aleluia. Permaneça em Cristo, porque sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Aquela igreja entendeu isso. Eles dependiam de Cristo, viviam essa dependência.
E muitas vezes nós não vivemos essa dependência. E eu me coloco no exemplo, porque essa palavra bateu em mim primeiro, quando eu estava desenvolvendo esse esboço. E muitas vezes a gente se preocupa com o que está à vista. Pedro, quando estava dando passos sobre as águas, ele se preocupou com o que estava à vista. Embora Jesus estivesse acessível, perto, ele olhando aquela figura celestial andando sobre as águas, ele olhou para os lados. Ele viu que ele estava distante do barco. Ele sentiu os respingos da água, a força do vento, e ele temeu. Mas se fosse eu lá no lugar de Pedro, já tinha pisado na água, não ia, estou vendo Jesus. Jesus está conosco todos os dias. E às vezes nem do barco a gente sai. Jesus está conosco todos os dias, e muitas vezes nós entramos num quarto escuro e deixamos a depressão dominar, a ansiedade dominar. Não estou dizendo que nenhuma dessas doenças é frescura, são doenças. Mas nós aprendemos que sobre a cruz, Jesus levou todas elas. Jesus venceu a ansiedade e a depressão. Há outras enfermidades, mas eu quero bater nessa tecla. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, não tem vez diante daquele que tudo criou. Eu não sei se você entendeu, mas eu quero repetir. Não tem vez diante daquele que tudo criou. A medicina fala, não tem cura. A psicologia fala, tem que ter acompanhamento. Pois bem, faça o acompanhamento, é prudente. Mas eu quero te dizer algo. Diante daquele que tudo criou, basta uma palavra e você estará curado. Porque Ele é o Rei dos Reis e médico dos médicos. Aleluia. Vamos para Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. É um conselho para nós. Nós devemos renovar essa chama todos os dias, esse amor por Jesus todos os dias. Um namoro funciona como? O namorado fala com a namorada todo dia, a namorada também. Eles têm o dia de se ver, às vezes todos os dias. Aí tem casal que quando casa não suporta olhar para a cara do marido, e vice-versa. Está errado também. Mas um relacionamento funciona com interação, com troca. Não tem como nós falarmos que amamos Jesus e a gente não responde a mensagem que Ele manda, porque Ele mandou muita. Aqui é um celular, né? Mas imagine uma Bíblia física agora. Ele manda muitas mensagens. Se você não responde, Ele entende que Ele não é a sua prioridade. Mas se você tem gratidão por tudo que Ele fez, se você o ama, e se você quer viver uma vida nova com Ele, Ele não é aquele namorado possessivo que vai te perseguir. Pelo contrário, Ele te perdoa. E Ele foi o único que morreu de amor por você. Então nele há conforto e perdão, não há pesar. Ele nos constrange de um modo, não que vem para nos humilhar, mas nós vemos tanta perfeição em Cristo, que nós somos tão ruins, tão imperfeitos, que nós ficamos constrangidos. Minha chefe me chamou esses dias e falou: Alan, você é muito abençoado. Falei, amém. Eu respondi para ela assim: tudo de bom que você vê em mim é Cristo, e tudo de ruim sou eu. Porque essa é a verdade. Tudo de bom em nós
é Cristo. É o amor dele refletido em nós. E tudo de mal somos nós. Mas ele veio como uma ponte que nos ligou novamente a Deus. Ele vem como uma ponte, como um elo que nos dá vida e vida em abundância. Ele vem como um mediador e nos reconcilia com Deus através do seu sangue. Ele vem para salvar. Amém? Aleluia. A comunhão nasce daquilo que todos têm em comum. Aqui Lucas, que escreveu, ele usa duas expressões importantes do versículo 42 ao 44. Pode colocar o 42, o Gabriel, e seguir para o 43. De Atos 2, tá? Aqui ele usa comunhão, pode passar. Todos estavam cheios de temor. Pode passar para o 44. Mantinham-se unidos. Eu falei três coisas, mas eram duas. Eles estavam na comunhão e todos estavam juntos, unidos. Essas duas expressões são importantes. E não é essa comunhão não é uma afinidade, não é uma afinidade de companheiros de trabalho, não é. Eu tenho muita afinidade com o Jefferson, a gente é muito amigo, tocamos juntos desde sempre. Davi também, assim, Quinha, Carol, Thalita, a gente se conheceu todo mundo criança praticamente. O Vinícius tinha cabelo. Todo mundo aqui, a maioria conviveu durante muito tempo, mas não é a afinidade de tocar, ou de, sei lá, jogar videogame, jogar bola. A nossa afinidade é porque houve alguém que se colocou numa cruz. O segredo da comunhão da igreja não é um clubinho social que exclui alguns. Eu vou excluir esse que eu não gosto e eu vou colocar aquele que eu gosto. O segredo da comunhão da igreja de Atos é a cruz. A cruz uniu. A cruz te uniu a esse irmão maravilhoso aí do seu lado. Foi a cruz. A cruz te deu uma família. A cruz te deu identidade. A cruz juntou o que estava quebrado. A cruz juntou o que não tinha mais jeito, porque todos pecaram, estavam afastados da presença, da glória de Deus. Mas Jesus se fez carne, habitou entre nós e realizou na cruz o que eu e você não podia e não conseguiria realizar. E hoje temos tudo porque Ele doou tudo. Aleluia. Essa comunhão, essa igreja cheia da presença tem um segredo, e esse segredo é Jesus. Aleluia. A presença de Deus produz temor, e o temor transforma a igreja. Vamos para o versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha que interessante. Eles perseveravam lá no começo, tiveram disciplina. Essa disciplina de estudar a palavra, de ter comunhão, partir o pão e oração, gerou outra coisa. Gerou temor. Tem Gabriel, coloca na King James aí para mim, por favor. Não? Gente, um minutinho que eu vou colocar aqui então, porque eu quero essa versão. Por enquanto vocês podem dar um glória a Deus aí para me ajudar. Oh, glória. Deus é bom. Oh, glória. Chegou aqui. King James fala assim, gente, olha que legal. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. É interessante que esse temor, ele não é generalizado. Ele não fala assim, todos tinham temor. Aqui se estreita para o indivíduo. Na alma de cada pessoa havia pleno temor. Pleno temor quer dizer que não havia espaço para outra coisa a não ser o temor por quem é Deus. Muitos perderam esse temor, mas não aqui, né?
Não aqui. Aqui esse temor vai ficar pleno. Ele vai aumentar, porque é isso que Deus quer. Essa mensagem não é coincidência, não é uma escala, não é algo assim. Valeu, Gabriel. Não é algo do acaso. É Jesus tratando a sua igreja, através da direção pastoral. Jesus mandando a mensagem, um recado direto para nós, através de um tema. Então está aqui, ó, na alma de cada pessoa havia pleno temor. E o que o pleno temor produz? Ele produz algo. Feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Olha o que o temor produz. O temor coletivo, o temor de cada pessoa, traz uma sinergia, um ambiente, traz uma ambiência diferente. Essa ambiência produz algo que nós precisamos para viver os dias de hoje. Ferramentas, milagres, sinais. Eu quero falar com você, eu não sou Deus, eu sou um agente dele, mas eu quero falar algo para você. Comece a criar um ambiente com temor. O temor, ele respeita quem é Deus, e quem é Deus, ele é santo. Ele é santo, ele é eterno. Ele é o eu sou. Vamos criar um ambiente respeitando os atributos que Deus não comunica com a gente. Os atributos incomunicáveis de Deus. Porque Deus, ele é soberano. Soberano. Eterno, grande. Tudo que eu não sou, Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós observarmos cada atributo de Deus, cada coisa que Ele comunica ou não comunica, por exemplo, o amor, Ele comunica, é um atributo comunicável. A santidade, a de Deus nós não temos. Nós devemos olhar para essa santidade, mesmo eu ainda vivendo o pecado, nós devemos olhar para essa santidade, fechar os olhos e mirar nela, falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor é maior, o Senhor é santíssimo, e eu não poderia nem estar diante da tua presença, mas o teu amor que o Senhor comunica comigo, permite que isso aconteça, e é diante desse amor que nós somos cobertos e limpos. Ei, eu não sou santo como Deus, mas eu tenho temor pela santidade dele. Quando nós criamos esse ambiente de reverência, santidade, na igreja é um pouco mais fácil, porque nós estamos disciplinados aqui, temos a liturgia e tudo que o culto exige. Mas dentro da nossa casa, em todos os ambientes, nós criamos esse temor, e nós não participamos mais de conversas duvidosas, porque Deus também está ali, e Deus não gosta de fogo estranho. Quando nós começamos a criar essa ambiência, o que vai acontecer? Feitos extraordinários. Ei, essa igreja vai ser conhecida por feitos extraordinários. E quando eu falo essa igreja, não são as paredes, porque parede não faz milagre, são pessoas, somos nós. Aleluia. Deus não está morto, Deus não se arrependeu, Deus não tem sombra de variação, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então eu aconselho que nós comecemos hoje a clamar por isso. Senhor, coloque dentro de mim temor, aqueça o que se esfriou, porque eu quero viver os feitos extraordinários que o Senhor tem para mim. Aleluia. Foi assim com Isaías. Ele confessou que era homem de lábios impuros. E o que Deus fez? Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. Deus poderia destruir quem se opõe a Ele? Claro que sim. Deus poderia destruir quem vai na direção oposta da que Ele preparou? Claro que sim. Mas quando esse pecador se arrepende, o que Deus faz? Purifica, perdoa. Então não se machuque, se perdoe. Muitas vezes nós abraçamos tanto as pessoas, mas nós não temos capacidade de nos perdoar, e nós precisamos jogar limpo no espelho. Você precisa orar se perdoando, porque novas coisas estão por vir.
2 Coríntios 5,17, coloca aqui, Gabriel. Isso é uma mensagem, um recado para você que não se perdoou. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Ei, eu quero te dar uma palavra, você vai produzir. Você vai ser uma árvore que vai dar fruto. As coisas antigas têm que sair, isso está atrapalhando. Se perdoe. Dê uma chance para si mesmo, porque Deus está te esperando de braços abertos. Assim como aquele pai que esperava o filho que se foi, o filho pródigo. Deus nos ama nessa intensidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 4. A comunhão sempre produz generosidade. Do versículo 44 ao 45 de Atos 2. Aleluia. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Olha o que a comunhão produz. Isso aqui é porque eles eram bonzinhos? Se tornaram, mas não por isso. Porque lá em cima, eles perseveraram. Tiveram disciplina no que tinha que ter disciplina. Entenderam a palavra, a vontade de Deus. Quando tem partir do pão, quando tem essa comunhão olho a olho, você entende que a grama do vizinho, é o contrário agora o ditado, ela não está mais verde. Às vezes não tem nem grama. E a gente reclamando com a barriga cheia, no meu caso aqui um pouquinho literal. A gente reclamando. Mas temos condições de ter generosidade e compartilhar quando nós vivemos de verdade e de modo real essa disciplina, essa perseverança. Então, que Deus prospere a Shalom. A Shalom é um templo, falando de capacidade aqui, de colocar mais pessoas. Que Deus nos dê um equipamento de primeira linha aqui. Que Deus mande também músicos de primeira linha também, tenha várias escalas aqui de louvor. Que essas cadeiras sejam 1/3 do que a gente vai ter um dia. Que Deus prepare uma sede enorme, onde tem até mezanino. Mas para a igreja prosperar nesse nível, cada indivíduo também tem que prosperar. Então que Deus prospere a sua vida num nível, em uma escala tão alta, mas tão alta que você consiga abençoar a igreja, que eu consiga abençoar a igreja, e cada um aqui faça essa obra crescer, esse evangelho se multiplicar por essa região. Amém? Igreja é generosidade, é bondade. O mundo se corrompeu pelo dinheiro, e eles estão carregando isso, e naquele grande dia terá o acerto de contas. Nós não precisamos disso, nós temos tudo, porque nós acreditamos que a obra da cruz é suficiente. Então, se Deus colocar em suas mãos algo grande, seja generoso, porque dessa fonte não vai secar. Amém? 5, e para encerrar, uma igreja saudável influencia quem está de fora. Atos 2, versículo 46 e o 47. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Pode pausar aqui, volta para o 46. Diariamente, era uma busca intensa, era uma busca contínua. Eles iam reunir no pátio do templo para aprender a palavra de Deus. Hoje nós moramos numa das maiores metrópoles do mundo. Temos um dia muito corrido. E quem trabalha no centro, nós não estamos no centro, quem trabalha no centro passa horas no transporte coletivo. Mas há formas de buscar. Temos facilidades em relação à informação. O pastor sempre manda material no grupo da igreja, por exemplo. Podemos nos dedicar mais. Dá para nos dedicar mais.
Aquela igreja fazia isso muito bem. E eles não só se reuniam para aprender da palavra e do evangelho de Cristo, como também eles se reuniam para partir o pão em suas casas juntos, não separados, juntos, com alegria e sinceridade de coração. Não tinha falsidade. Por que não tinha falsidade? Porque lá no começo eles perseveraram. E a perseverança é: eu errei, eu vou voltar e eu vou tentar novamente. Eu magoei o Jefferson, eu vou até o Jefferson, vou pedir perdão e vou tentar novamente ser melhor. Porque eu não estou olhando somente o que está à vista, mas eu coloquei Cristo como centro. Eles fizeram isso, e de tanta repetição e disciplina no que Deus chamou e escolheu para eles, eles conseguiram viver isso aqui sem falsidade, sem hipocrisia, sem máscara. Versículo 47: louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. A parte A do versículo é interessante, porque embora o mundo critique a igreja porque tem um pastor A que pede muito dinheiro, tem um pastor B que é da escola desse pastor A, que viu que era um grande negócio e abriu mais um templo, pede muito dinheiro. Embora o mundo nos paute nos nivele muitas vezes por pessoas desse calibre, eu quero dizer algo bom. Isso aqui vai ser reflexo aqui nesse bairro. Eu não quero saber se alguém no meu trabalho falar: mas o pastor lá pede dinheiro. Eu não quero saber. Mas nesse bairro aqui, eu tenho uma missão como igreja. A igreja local tem que espalhar a cultura do evangelho de Cristo no bairro, até tomar proporções maiores. Nós precisamos espalhar que há um Cristo que não está na cruz, mas que ressuscitou, e seremos estimados por todos lá fora. O que acontece? E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Cadeiras vazias não ficarão mais vazias. Não porque um fala melhor, outro fala melhor ainda, a eloquência é boa, o louvor é agradável, desafina um pouquinho, mas tem técnica, não tem essa. Quem acrescenta é Deus. Sabe por quê? Ele honra a perseverança. O segredo de uma igreja saudável e abençoada é a perseverança. Então, perseverem. Creia. Não desistam. Se tiver uma vozinha aí falando para vocês pararem, não parem. Dobre a aposta. Dobre a aposta, continuem firmes. Estou sem vontade, vem sem vontade. Estou sem motivação, vem sem motivação. Porque Deus, Ele é o combustível para a nossa alma vazia. A presença dEle nos preenche plenamente. Amém? Vamos ficar de pé?